Boa noite, graça e paz. Agradecer aos irmãos do louvor aqui, daqui a pouquinho a gente volta, para a glória do Pai. O pastor deu a ordem da gente ficar rouco, e agora como é que a gente faz, né? Mas glória a Deus, nossa meta é ver os umbrais das portas batendo, vibrando durante a adoração. A Bíblia fala que Isaías teve uma visão e viu o trono, né? E os querubins declaravam santo, santo, e os batentes das portas vibravam. E eu creio que isso da mesma forma chacoalhava o inferno, para a glória do Pai. Irmãos, hoje o culto da manhã, quem esteve aqui de manhã hoje? Só para a gente ter uma... Alguns irmãos estiveram aqui no culto da manhã, e foi uma bênção. O culto hoje da manhã começou 1h30 antes, né, por um tempo de oração e de adoração e de ativação. E eu creio que outras oportunidades como essa virão. E eu fiquei muito feliz, irmãos, porque nós demos uma resposta no mundo espiritual. Mais uma vez, nós marcamos uma posição, nós definimos um marco na nossa história, e todas as vezes que a gente define uma posição e um marco, o céu responde. E eu creio que o céu vai responder a essa resposta. Eu aprendi com o nosso pastor Danilo que o céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Então, a partir do momento que nós temos dado resposta todos os dias, em cada culto, nas nossas casas, na célula, no tempo de comunhão, no tempo junto com os irmãos, no tempo de oração, fora desse ambiente, são respostas que nós temos dado no mundo espiritual. E eu creio que o céu vai responder essas respostas, para a glória do Pai. Nós temos, irmãos, nessas semanas falado sobre o livro de Colossenses, e hoje nós vamos continuar. De manhã o pastor falou de Colossenses 1 e 2, e agora eu vou dar uma ênfase um pouco maior para Colossenses capítulo 3. O livro de Colossenses é um livro de 4 capítulos que em 15 minutos você consegue ler. Mas é um livro que, se você for aprofundar nele, você fica o ano inteiro estudando sobre ele, e ainda tem conteúdo para a nossa vida, e ainda tem revelação de Deus para a nossa vida. Nós estamos seguindo a nossa série, A Paixão que Nos Move, Me Gastarei e Me Deixarei Gastar. E por que isso no livro de Colossenses? Porque o livro de Colossenses, irmãos, eu vejo ele como um resumo. Paulo meio que toca um pouco nos assuntos que ele tocou em Romanos sobre salvação, em Coríntios sobre a doutrina da igreja, em Efésios sobre a batalha espiritual. E Paulo pega um pouquinho de cada um desses assuntos e coloca no livro de Colossenses. E quando eu leio o livro de Colossenses, eu fico impressionado como o que Deus revela sobre aquela igreja há tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, e é tão contemporâneo para os nossos dias. Ele é tão real para nós. O livro de Colossenses parece que é um livro que foi escrito para nós, para esses dias, para 2000 anos à frente do seu tempo. Depois que Paulo escreve esse livro de Colossenses, acontecem várias situações no mundo, a humanidade toda se move, a humanidade muda e muda várias vezes. Esse livro ele foi escrito num contexto ali onde Paulo era cativo do Império Romano. Paulo foi juntamente com o livro de Efésios e a carta a Filemon, foi escrito na mesma ocasião. O Império Romano dominava a terra naquele período, levava a sua cultura, levava as suas tradições por onde passava, levava as suas crenças. E isso afetou muito a igreja de Cristo, e isso afetou muito a vida dos irmãos de Colossos. Então, no capítulo 1, irmãos, do livro de Colossenses, a gente vai ver algumas coisas. Paulo está afirmando a identidade do povo. Paulo está falando para o povo: irmãos, vocês são santos, vocês são idôneos, vocês foram tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo está afirmando a identidade dos irmãos. Paulo está falando: uma obra já começou na sua vida, Deus já começou a trazer algo sobre você. Você não é mais o mesmo, você não está mais onde você estava, Deus começou algo na sua vida. E Paulo também fala ali no capítulo 1 da primazia de Jesus. Ele é a obra-prima da criação, tudo foi feito a partir dele, ele em nós é a esperança da glória. E no capítulo 2, Paulo começa a trazer algumas observações para a vida dos irmãos. Irmãos, toma cuidado com as vãs filosofias, toma cuidado com tudo que está acontecendo no mundo. Naquela época ele tinha uma cultura de adoração a anjos, de culto a anjos, tinha uma cultura de autoflagelo. Então tinha alguns irmãos ali se autoflagelando, tinha algumas coisas meio esquisitas. E Paulo fala: não, a gente não precisa de nada disso. Vamos voltar o nosso foco para a palavra, vamos voltar o nosso foco para aquilo que nós aprendemos.
para a simplicidade do Evangelho, que é poder em Cristo. E aí Paulo vem trazendo para os irmãos ali de Colossos a nova identidade em Cristo Jesus. Paulo vem trazendo para os irmãos de Colossos uma revelação daquele novo tempo que Deus tem para a vida dos nossos irmãos, que Deus tem para as nossas vidas, a partir do plano de salvação. E aí, por fim, nós chegamos no capítulo 3, que eu quero ler com os irmãos todo o capítulo 3, mas eu vou começar no capítulo 2, aliás, o último versículo do capítulo 2, que é o versículo 23, e depois a gente já entra no capítulo 3, bem rapidamente, mas só para a gente entender o contexto do que Paulo está falando, e como que a gente precisa trazer para os nossos dias, e o porquê é tão contemporâneo isso. O capítulo 2, a partir do versículo 23, nós vamos ler alguns trechos da Bíblia aqui também. Então diz assim: essas regras, elas têm de fato a aparência de sabedoria, com uma sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Estava sendo colocado sobre as pessoas, sobre os irmãos de Colosso, algumas regras que tinha uma aparência de sabedoria, parecia uma coisa inteligente, parecia que fazia algum sentido para os irmãos. Pretensa religiosidade, falsa humildade. E sempre que me vem essa expressão falsa humildade, eu lembro de inferioridade, de autocomiseração. Eu lembro de quando a gente se omite de algumas coisas por aquela sensação por aquela falsa humildade, não é? Severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E aí Paulo entra no capítulo 3 falando, portanto significa a partir de agora, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita do Pai. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se revestiram do novo, o qual está sentado, renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoa vocês. E acima de tudo, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras, em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Marido, ame cada um a sua esposa e não trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. O capítulo 4, irmãos, ele continua na mesma linha. Paulo está dando algumas dicas sociais para as pessoas. Como se portar, como fazer.
Imagina que depois que Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos, o Império Romano cai, nasce o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, depois cai, vem o Sacro Império, vem o Império Caloríngio, vem o feudalismo, vem as monarquias absolutistas, o mundo vai mudando, vem a máquina a vapor, que é a primeira revolução industrial, depois a energia elétrica, que é a segunda, o computador, que é a terceira, e a internet das coisas, que é a quarta. E para a gente entender, irmãos, o nível de conteúdo do mundo, a cada ano ele praticamente dobra. A intensidade e a velocidade das coisas. Mas Paulo aqui, irmãos, ele não está falando de nada disso que está acontecendo no mundo, que as pessoas precisam fazer ou deixar de fazer. Paulo, quando ele fala à igreja dos irmãos de Colossos, ele fala de uma forma atemporal, e que é completamente válida para nós, porque nos nossos dias começa a acontecer, quando a gente não guarda o nosso coração, ou quando a gente não vigia a palavra, começa a acontecer a mesma situação que estava acontecendo ali na igreja de Colossos. Algumas filosofias, algumas situações que começam a entrar no meio do povo de Deus, que tem algumas aparências, tem aparência de santidade, tem aparência de religiosidade, mas que no fim não tem poder e não tem nenhum valor para refrear os impulsos da carne. No capítulo 3, irmãos, que nós lemos, eu vou focar somente do 1 ao 7, que fala a respeito do tempo em que nós ressuscitamos em Cristo. A partir do momento que nós ressuscitamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. E o fato de nós sermos uma nova criatura em Cristo, não vai nos eximir de ter a nossa vida cotidiana. Nós vamos lidar com todas estas coisas. Da mesma forma que os irmãos de Colossos tinham que trabalhar, estudar, e eu li o capítulo inteiro aqui para deixar claro, que Paulo está falando, irmãos, vocês têm um cotidiano, vocês têm um contexto. Vocês têm filhos, esposas, maridos, vocês trabalham, uns são patrões, outros são empregados. Vocês têm tudo isso que está em volta de vocês, tem o contexto político, tem o contexto econômico, tem guerra, não tem guerra, tem tudo isso que está acontecendo com vocês. Mas o que Paulo vem falar para os irmãos de Colossos não era sobre as práticas diárias de cada um, a vida cotidiana que cada um tinha. O que Paulo vem falar para os irmãos de Colossos é sobre as motivações que estavam por trás do coração de cada um. Porque uma nova natureza em Cristo, irmãos, implica em mudar as motivações do nosso coração. Eu sem Jesus eu preciso trabalhar, e eu com Jesus eu também preciso trabalhar. Mas Paulo estava falando que as pessoas sem Jesus, na sua velha natureza, na sua velha humanidade, tudo o que elas faziam era com uma motivação errada. Os irmãos que trabalhavam, que estavam prosperando, as pessoas naquela situação era por ganância, era por imoralidade. E Paulo fala, não, peraí, agora nós estamos em Cristo, as motivações mudam, as prioridades mudam. Nós temos que sim continuar a nossa vida em família, e cria os filhos, e se preocupa com os filhos, e se preocupa com a casa, e quem quer um carro vai comprar um carro, e vai fazer o que for. Mas agora a gente precisa alinhar as nossas motivações com o alto, porque nós já estamos em Cristo. Nós somos uma nova criatura, e uma nova criatura precisa ter um novo posicionamento. Uma nova criatura precisa ter uma nova mentalidade. Uma nova criatura precisa se mover por novas motivações, por coisas diferentes. Os irmãos ali estavam se movendo por ira. Algumas pessoas ali se movendo por todo tipo de pecado que existiam naquele tempo. E recapitulando aqui, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurar, irmãos, nesse contexto aqui é um verbo que exigia uma ação nossa. Era para a gente buscar, era para os irmãos buscarem. Era para os irmãos colocarem o foco nas coisas que são do alto. Paulo estava falando, olha, o que vai vir de bandeja, o que vai vir todos os dias, quando você chegar no seu trabalho, quando você acordar e ligar o noticiário, o que vai vir para você são as coisas do mundo, são as coisas da terra, são as motivações erradas. Mas agora que nós já ressuscitamos em Cristo, de tudo que está na nossa mão, de tudo que nós temos falado, vamos selecionar as coisas que são do alto. Vamos focar nas coisas que são do alto. Vamos procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. É o que Paulo recomenda. Irmãos, o pensamento é uma coisa muito poderosa. Eu sempre digo que se a gente pensar no pecado, se a gente falar de pecado, se a gente assistir o pecado, nós vamos pecar. Não existe fazer a coisa certa com a motivação errada e nem fazer a coisa errada com a motivação certa. Nós que somos santos, nós que estamos escondidos em Cristo, nós fazemos a coisa certa e na motivação certa.
Então, no nosso meio, no nosso contexto, os pensamentos não são de pecados. No nosso meio, as intenções não são de pecados. As brincadeiras não são de pecados. Nós não assistimos do pecado. Porque se você pegar o homem mais santo da terra, se você pegar um querubim ungido, se você pegar essas pessoas que têm cargos e nomes e não sei o quê, e se todos os dias ele falar de pecado, e pensar em pecado, e ver o pecado, e assistir o pecado, e ouvir o pecado, conta os dias porque ele vai pecar. A nossa maior fortaleza, que a Bíblia recomenda, fugir de toda aparência do mal. E fugir de toda aparência do mal começa nos nossos pensamentos. Por isso Paulo recomenda, pensem nas coisas que são do alto. Ismael, então eu tenho uma nova natureza, eu vou pensar nas coisas que são do alto, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou trabalhar mais, eu não vou cuidar da minha família, eu não vou desejar as coisas naturais, as coisas da terra, porque eu só vou pensar nas coisas que são do alto. Eu li o contexto inteiro, para deixar claro para nós, que não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando bem claro das motivações, daquilo que nos leva a fazer cada coisa. Já vi pessoas falando, olha, o mundo jaz do maligno. E se o mundo jaz do maligno, a gente não tem que pensar em abençoar o nosso país, a gente não tem que pensar em abençoar a nossa nação. As pessoas são assim mesmo, quem está morrendo, quem está se perdendo, está se perdendo. Mas esse pensamento é equivocado. Porque nós, como igreja de Cristo, a gente precisa cada vez mais dar passos de conquista. Porque quando nós damos passos de conquista, abrevia a volta de Cristo. O que Paulo está falando aqui para os irmãos, vocês vão entrar em todas as montanhas da sociedade. Você vai voltar para a sua família. Você vai voltar para o seu trabalho. Você vai voltar para a sua escola. Você vai voltar para a sua igreja. Você vai voltar para o seu contexto no dia a dia. Mas todos os dias, você não vai esquecer que você tem uma nova natureza. E que naquele lugar, você é o embaixador de Cristo. E que naquele lugar não é mais o velho homem. Agora uma pessoa nova, nascida em Cristo Jesus, pensando e buscando as coisas que são do alto. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado em vocês, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Tudo que pertence à natureza terrena. E aí Paulo coloca aqui diante de nós uma lista: imoralidade, impureza, paixão, desejos, ganância, que é idolatria. Paulo está falando para os irmãos de Colosso: faça morrer todas estas coisas no teu coração. Paulo, ele não deixa quietinho, põe para dormir, não trata. Paulo está falando: faça morrer por completo no teu coração. Porque se esse gigante ficar dormindo, um dia ele acorda. Faça morrer por completo. Assume a sua nova natureza em Cristo Jesus. Eu disse no começo que esse dia foi um dia muito importante, porque nós estabelecemos marcos. O céu funciona com marcos, irmãos. O reino funciona com marcos. Quando você determina no seu coração: a partir de hoje eu não faço mais, eu estabeleci um marco na minha vida, o céu honra, irmãos, a sua decisão, o seu posicionamento, a sua postura, a sua vontade, a sua intenção. O céu se move sobre isso. O céu se move sobre as suas decisões. A omissão, irmãos, ela também é uma decisão. E o céu se move sobre as suas decisões. E quando nós vamos lá para o nosso local de trabalho, quando nós vamos para a nossa escola, e quando nós vamos para a nossa família, duas palavras que o Pai colocava forte no meu coração, quando eu pensava sobre esta palavra: omissão e negação. A omissão, que ela também é uma decisão, às vezes a gente decide por se omitir. A negação, irmãos, é o seguinte: é a gente falar o seguinte: não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo. Jesus não está voltando, a gente não precisa buscar, as coisas não estão acontecendo. Isso é negar o óbvio. Se a gente olhar para a nossa casa, se a gente parar um pouco, se a gente olhar nos olhos das pessoas, se a gente perguntar como as pessoas estão, se a gente perceber a pessoa que está do nosso lado, a gente vai descobrir tanta coisa. Tem pessoas que, por não querer se envolver, nega, não está acontecendo, está tudo bem. Está tudo bem. Jesus não está às portas, o mundo não está se perdendo, as coisas não estão acontecendo. Essa é a negação. E a omissão é falar o seguinte: olha, está acontecendo, mas não é comigo.
Está acontecendo dentro da minha casa, mas não sou eu que tenho que fazer. Está acontecendo ali no meu contexto, aonde eu estou, aonde eu passo todos os dias, mas não sou eu que tenho que fazer. Isto é omissão. E a gente também tem esta opção na nossa vida. A gente tem a opção de se omitir sobre a nossa família. A gente tem a opção de se omitir sobre a nossa nação. E a gente tem a opção de se omitir sobre a igreja de Cristo. A gente tem a opção de se omitir sobre o mundo espiritual. E a gente tem a opção de entender, aceitar e tomarmos a nossa posição. E é isso que Paulo está falando para os irmãos de Colossos. Tudo que você vai fazer no seu cotidiano, não se omita. Assume a sua identidade, a sua natureza de cristão e se posiciona. E dá passos dessa forma. A omissão de Adão gerou a queda do homem. A omissão de homens e mulheres dentro da sua casa leva à perdição da família. Uma vez, está lá em Esther capítulo 4, versículo 14. O povo de Deus estava sendo perseguido. Mardoqueu foi falar para Esther: Esther, está acontecendo um problema no mundo. As pessoas estão passando por aflições. As pessoas estão se perdendo. As pessoas estão indo para o inferno. Esther, tem pessoas na sua rua, tem pessoas no seu bairro. Esther, tem amigos seus. Que se você se posicionar em oração, Deus vai te revelar tanta coisa. Que se você perguntar como Ele está, você vai descobrir tanta necessidade, tanta necessidade, tanta necessidade. Esther, na sua célula, se você perguntar como está, você vai descobrir tanta necessidade. Mas Esther falou o seguinte: olha, não é comigo, eu não posso fazer nada. Esther, naquele momento, ela não foi omissa. Esther, ela teve medo, ela se omitiu por medo. Existem situações, irmãos, no nosso local de trabalho, e para mim isso é bem claro, que quando a gente não se posiciona, tem pessoas perecendo do nosso lado. E às vezes a gente não se posiciona por medo. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? Se a pessoa vem com esse problema para mim, o que vão dizer se eu for lá e falar que a resposta é Jesus? O que vai dizer se eu convidar para ir para a igreja? Já contei aqui algumas vezes, mas tem alguns irmãos que talvez não ouviram, que no ano que eu cheguei aqui na Comunidade da Graça, eu tinha um amigo no trabalho, que ele estava enfiado em bebida. Bebida. Jovem, tinha 28, 29 anos. Naquele tempo, eu era o gestor dele, eu fiz tudo o que eu podia em relação ao trabalho. Levei para assistência social, coloquei numa clínica, passou um tempo internado, tratamos, psicólogos, todo mundo dando um apoio, dando uma força, a gente fazendo tudo o que podia por ele. Mas um dia eu falei: não, tem que ser Jesus, e eu vou levar ele para a igreja. Quando eu coloquei no meu coração que eu ia trazer ele para a igreja, foi me dada uma licença chamada layoff, e eu fiquei um tempo afastado, eu fiquei 6 meses afastado do trabalho. Naquele período que eu fiquei afastado do trabalho, todos os dias no meu coração: vou levar ele para a igreja, preciso levar ele para a igreja. Jesus é a resposta. Se ele não for para a igreja, ele não vai sair dessa. Não tem nada mais que o mundo pode fazer. E eu estava afastado, perdi o contato, não tinha telefone, mas poderia ter ido atrás, poderia ter feito alguma coisa diferente. Mas eu decidi, naquele momento, naquele contexto, não fiz nada diferente, falei: vou esperar. E eu coloquei no meu coração: quando eu voltar, a primeira pessoa que eu vou falar é com ele, vou levar para a igreja, vou falar de Jesus, vou tentar levar no bem-vindo, nós vamos trabalhar, eu sei que Deus vai fazer a obra. 2 semanas antes de eu voltar a trabalhar, ele foi encontrado morto. Amigos, semana passada em Brasília, o Leif nos falou que ele chegou em um lugar do Oriente Médio, foi pregar sobre Jesus para uma mulher, e a mulher aceitou Jesus com burca toda coberta. E ela falou: tem quanto tempo que Jesus está na terra? E ele falou: tem 2000 anos. E ela perguntou: tem quanto tempo que você conhece Jesus? E ele falou: eu conheço há 20 anos. E ela falou: e por que ninguém nunca me falou de Jesus? Eu estou salva, mas e o meu marido que morreu ano passado e nunca ouviu falar de Jesus? Se fosse no Oriente Médio, irmãos, estava tudo bem. Na nossa rua, no nosso local de trabalho, do nosso lado, tem pessoas que já ouviram falar de Jesus porque viram os crentes pregando na praça, porque ouviu falar de algum pastor famoso que estava brigando de política na internet, mas as pessoas nunca viram Jesus frente a frente, dentro de você. Ou talvez não dentro de você, mas dentro de um cristão. E a Bíblia diz, aqui em Colossenses também, 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo já está dentro de você para ser manifesto. Se você olhar no olho de uma pessoa e perguntar como ela está, você vai ver que ali tem uma necessidade para ser suprida, ali tem uma oração para ser feita, ali tem um conselho para ser dado.
Ali tem uma paz para ser pregada. Ali tem uma nova vida para ser pregada. Tem pessoas que trabalham junto com você, que só estão esperando o seu convite. Tem pessoas que já falaram, existe alguém novo no José, no Arthur, no Caio, no Henrique. Existe alguma coisa diferente. Ele tem um brilho diferente, ele é uma pessoa diferente. Essa pessoa não entendeu, ela não sabe que é Jesus. Ela só está esperando você perguntar para ela dar um passo. Aquele meu amigo, irmãos, aquela situação me marcou. E eu falei, Jesus, a Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu nunca mais posso perder um tempo na minha vida de falar de Jesus. Jesus não pode mais ser a última opção, Jesus precisa ser a primeira opção. Porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de livramentos. Ontem, na célula, nós sentimos de cantar esse hino, não há ferrolhos nem portas. Sentimos, irmãos, de cantar. Que foi cantado aqui por uma coincidência, por uma Jesuscidência. E hoje, depois que nós cantamos, o James estava lá na cela cantando com a gente. E hoje, agora, depois que nós cantamos, nós soubemos que ele está hospitalizado. Mas eu creio que Deus já está dando vitória. Eu creio que lá ontem Deus já estava dando vitória, o Senhor já estava determinando. O mundo espiritual, a história já estava determinada para a glória do Pai. Mas os dias são maus, irmãos. E assim como a rainha Esther, ela estava ali, ela ficou com medo. Ela falou, se eu me posicionar, se eu falar de Jesus aqui, se eu falar que Jesus é a primeira opção, talvez alguma coisa pode me acontecer diante da corte. E aí no capítulo 4, versículo 14, se os irmãos puderem ler comigo. Vamos ler a partir do 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Amigos, será que não foi para um tempo como esse que Deus te colocou naquele escritório? Que Deus te colocou naquele hospital? Que Deus te colocou naquela fábrica? Que Deus te colocou naquela igreja? Que Deus te colocou naquela família? Que Deus te colocou naquela favela? Que Deus te colocou naquele bairro? Será que não foi para um tempo como este que Deus tem te levantado na terra para te colocar nos lugares estratégicos? O próximo passo de Esther, orar e jejuar e buscar em Deus a direção. Mas será que não é para um tempo como este que Deus levantou a sua igreja como um bote salva-vidas para a humanidade? Será que não é para um tempo como esse que os filhos de Deus precisam tomar uma decisão de se posicionar cada vez mais, como nós temos feito neste dia, de pensar nas coisas que são do alto? Vou repetir, irmãos, não é negligenciar as coisas da terra não, é mudar a motivação do nosso coração, porque quando a motivação do nosso coração na terra se alinha com a motivação do coração do Pai no céu, as comportas se abrem sobre as nossas vidas. A abundância de Deus é derramada na área que Deus quer usar. Os dons do Espírito se manifestam de uma forma sobrenatural. Os recursos vêm de uma forma sobrenatural. A graça vem de uma forma sobrenatural. Eu tenho falado nesses dias que se nós como igreja não intensificarmos, não colocarmos mais pressão, como o pastor Danilo colocou aqui, nós vamos entregar um mundo mais pobre, mais poluído e mais pecador. Porque a realidade do mundo hoje, comparado com a Bíblia, é esta. Mas nós como igreja podemos fazer uma coisa diferente. Nós podemos entregar da nossa geração, passar para frente um mundo mais santo, um mundo mais limpo e um mundo mais rico. Nós como igreja posicionados. Nós como igreja levando a palavra. Nós como igreja sendo uma chama viva, queimando por onde a gente passar, da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Eu quero dar mais 2 exemplos aqui, irmãos, sobre a missão. Raabe e Ruth. Raabe era uma meretriz. Meretriz era prostituta, irmãos. Diferente de nós que somos salvos, Raabe até aquele momento ela não era salva. Ela não tinha o Espírito Santo, ela não tinha se batizado ainda. Raabe não tinha passado por nada disso, está lá em Josué capítulo 2. Raabe, ela começou a ouvir as histórias sobre Deus. Ela começou a ouvir o que Deus tinha feito para o seu povo no deserto. Aquela história, aquilo que Raabe estava ouvindo, que Deus tinha aberto o mar, que Deus tinha dado livramento sobre os egípcios, estava descendo no coração de Raabe. Aquilo foi enchendo o coração de Raabe. Raabe começou a pensar igual a gente pensa hoje, irmãos. Hoje nós estamos ouvindo sobre as guerras e a gente fica pensando, né? E se vir para cá? O que pode acontecer?
O petróleo vai subir, não vai subir? E se eles jogarem uma bomba de lá, mudar o endereço e cair aqui em São Paulo? Aí a gente começa a pensar em tudo. Os pensamentos hoje, se a gente for perguntar, os pensamentos do mundo estão girando em torno de guerra. Os pensamentos de Raabe naquele contexto era sobre o que Deus estava fazendo. Ela estava com a mente cheia daquilo. Então quando os espiões chegaram nela, ela estava preparada. Ela falou: eu conheço o teu Deus. Eu não vou falar nas minhas palavras não, irmãos. Eu vou falar nas palavras que estão no livro de Josué. Josué capítulo 2, versículo 10. É mais bonito. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Aqui é Raabe falando. Diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração. Ela está falando que ouvindo estas coisas, o nosso coração desfaleceu, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu estou falando de uma pessoa que não tinha acesso ao Espírito Santo. A fé que foi gerada no coração dela, quando ela ouviu e creu e encheu o coração dela, e quando ela recebeu os espias, ela falou: o seu Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E o que salvou a vida dessa mulher, o que fez essa mulher entrar na história, na genealogia de Jesus, por todos os pecados que ela tinha, o dia que ela precisou tomar uma posição, ela tomou uma posição alinhada com o céu. O dia que ela precisou falar quem ela era, a que povo ela queria pertencer, ela falou: eu quero pertencer a este povo, a essa nação escolhida. Eu quero pertencer ao povo que está passando por aqui, ao povo que serve ao Deus vivo. Foi esse posicionamento que trouxe livramento naquele dia. Ruth, da mesma forma. Ruth era pecadora, Ruth era uma mulher moabita. Casou com os filhos de Noemi. Mas Noemi, que estava ali em Moabe, ela ouviu que Deus tinha visitado Betel trazendo pão. E ela falou: vou voltar para lá. No dia que Ruth precisava tomar uma posição na vida dela, ela falou: Noemi, eu vou com você. O teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo é o meu povo, a tua ideologia é a minha ideologia. O que você crê é o que eu creio, os teus pensamentos são os meus pensamentos. A partir de agora, eu só quero isso na minha vida. Ruth voltou com Noemi, se casou com Boaz, foi mãe de Obed. Obed foi pai de Jessé, o belemita, que foi pai de Davi. Mas o que eu quero dizer ali, irmãos, é que nos dias críticos da nossa vida, que nós precisamos tomar uma decisão. Se a nossa mente está povoada, está cheia, está cercada dos pensamentos do céu, no dia que vem a pressão, no dia que vem a angústia, no dia que o desespero bate a porta, que nós precisamos tomar uma decisão, nós vamos escolher as decisões que estão alinhadas com o reino dos céus. É por isso que os nossos pensamentos todos os dias têm que estar cheios de Deus, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. É por isso que Paulo fala: busque as coisas que são do alto, onde Cristo está. Irmãos, não responde para mim, responde para você mesmo. Quando você abre o seu celular, qual que é a primeira coisa que vem para você? Quando você abre a sua internet, quando você abre a sua rede social, é uma recomendação de Paulo: busque, procure, selecione, foca nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Porque o dia que a pressão vir, você tem que estar cheio. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E eu concordo com esse texto e acrescento: as nossas atitudes é um reflexo do que povoa o nosso pensamento, do que povoa o nosso coração. As nossas atitudes é um reflexo do que a nossa mente está cheia. E Paulo está falando aqui: olha, o que Deus tem para vocês, irmão de Colossos, é muito mais. O que Deus tem para vocês é maior e é melhor. Se antes, irmãos de Colossos, você estava desenvolvendo uma carreira baseada na ganância, baseada na imoralidade, Deus quer fazer muito mais, mas agora baseado na generosidade, agora baseado no amor. O Senhor quer colocar a sua igreja em todas as montanhas da sociedade. Isso está definido. O Pai quer colocar a sua igreja na cultura, o Pai quer colocar a sua igreja na política, o Pai quer colocar a sua igreja nas organizações, nas empresas, para a gente levar a cultura do reino. Eu creio, irmãos, que é este tempo que nós estamos vivendo, o tempo que o céu invade a terra com a presença de Deus. E o céu invade a terra por onde nós passarmos, através da presença e da liberação da cultura do reino. Liberação da cultura do reino. Liberação da cultura do reino. Mas por que tem sido trabalhosos esses dias? Porque a Bíblia diz que a gente precisa pedir ao Senhor da obra que mande mais obreiros. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos mesmo. Porque a Bíblia diz que grande é a seara e poucos são ceifeiros. Então são os poucos que tem que precisar fazer essa grande colheita. Irmãos, essa grande colheita vai começar dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. A partir do momento que nós não nos rendemos à omissão, a partir do momento que nós não nos rendemos à negação,
Perceba as pessoas. O problema do mundo, irmãos, não é a intensidade do pecado do pecador, mas é a omissão da autoridade dos santos. Só existe pecado do meu lado, porque eu não estou exercendo a minha autoridade plenamente. Porque eu ainda estou tentando entender o que é reinar em vida. Todos os dias eu pergunto para Deus: Senhor, o que é reinar em vida? Abre a minha mente sobre isso. Eu preciso ter claro no meu coração e na minha mente o que é reinar em vida. Porque quando eu entender o que é reinar em vida, nunca mais eu vou andar como um servo. Como servo das minhas incapacidades, como servo dos meus medos, como servo do meu passado, como servo de tudo aquilo que foi dito, como servo de tudo aquilo que o inimigo tentou barrar na minha vida. Quando eu entender o que é reinar em vida, plenamente, nós vamos ver esta verdade. Paulo, ele libera sobre os irmãos de Colossos, que a partir do momento que eles nasceram em Cristo, eles devem ressignificar a sua vida terrena. Nós não vamos, irmãos, abandonar todas as coisas. Pronto, não faço mais nada, não quero mais trabalhar, só vou pensar no céu. A gente precisa, a partir do novo nascimento, ressignificar todas as coisas. Porque eu estou onde eu estou? Porque eu estou fazendo o que eu faço? Porque eu estou correndo como eu estou correndo? Por que eu estou lutando como eu estou lutando? Ressignificar a nossa vida gera propósito. Paulo tem a convicção que a nossa principal batalha é na nossa mente. Se você ganhar a batalha da sua mente, irmãos, você já começou a ganhar a batalha espiritual. Se você ganhar a batalha da sua mente, você já começou a ganhar a batalha sobre reinar, sobre a terra. A palavra do Senhor é clara. Glória a Deus. Nós temos essa nova natureza. Significa que não devemos deixar de fazer nada do que fazemos. Só significa que nós temos que fazer a partir da nova natureza. Quantas portas nós entramos com a motivação errada? Quantas coisas nós não construímos com a motivação errada? Tudo que foi edificado com a motivação errada precisa ser ressignificado ou queimado. Se existe alguma coisa, irmãos, na nossa vida, nós precisamos trazer a natureza do céu. Se você quer ver o mover de Deus por onde você passar, traz a natureza do céu, traz a cultura do reino. Traz a natureza de uma nova criação, uma nova criação, uma nova criação. Deus vai te levar muito mais além do que você tem ido. Deus vai me levar muito mais além do que eu tenho ido. A Bíblia diz que mais tem Deus para dar do que tudo que nós já recebemos. Deus tem muito mais para fazer do que tudo que nós já recebemos. Aonde você estiver, o mover de Deus na sua vida, ele vai começar aonde você está. O mover sobrenatural que o Pai quer operar é aonde você está, com as pessoas que estão do seu lado, da forma que você está, com a motivação certa, com a natureza certa, trazendo a glória do Pai, trazendo a glória do Pai, na família que você está, no trabalho que você está, porque a Bíblia diz: sede fiel no pouco e sobre o muito será colocado. Ser fiel no pouco é a nossa nova natureza, ser fiel no pouco é a nossa nova forma de pensar sobre todas as coisas. Negação, omissão e ressignificado das coisas. Isto é o que Paulo fala para os irmãos de Colossos. Ressignifica todas as coisas a partir de uma nova mentalidade, a partir de uma nova forma de pensar, a partir do novo que se manifesta. E eu amo, irmãos, no capítulo 2, quando Paulo fala que nós já fomos batizados, e aí está no versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Nos perdoou todas as transgressões. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Removeu, pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, você não vai ser, você já é. Cristo não vai ser, Cristo já é. Ele já venceu. A cruz já venceu. Esta palavra, ela não era apocalíptica, ela era messiânica, ela era do tempo de Jesus. Em Cristo foi consumado todas as coisas para a glória do Pai. A gente precisa entender isso, irmãos. Porque ali vem falando que nele habita a plenitude da divindade, ou seja, ele é plenamente Deus. E ele nos revestiu dessa plenitude. O Senhor Jesus nos revestiu da sua plenitude. O Senhor Jesus nos revestiu da nossa plenitude. E nós, cheios dessa plenitude, todas as coisas são possíveis.
E nós, cheios dessa plenitude, nós já vencemos o pecado. Nós já vencemos os vícios. Nós já vencemos a amargura. Nós já vencemos todas as coisas. No dia que você estiver na sua casa e vir uma amargura no seu coração, ora. Ora e ouça o que o Pai vai falar. Hoje eu estava na minha casa e veio uma amargura e eu falei, Jesus, o que é isto? E na hora o Espírito Santo colocou, não é sua. É de alguém que vai passar por você hoje. Ou na igreja, ou no mercado, ou em algum lugar, mas não é sua. As coisas que você vai sentir, irmão, são coisas que o Pai vai revelar para você trazer libertação. Os filhos de Deus, eu e você, a partir desta nova natureza, não há mais cadeias, não há mais condenações, não há mais prisões. A gente precisa entender que em Cristo, que rasgou a escritura da dívida, nós já estamos 100% livres, libertos. Nós somos santos, nós somos idôneos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós somos feitos mais do que vencedor sobre todas as situações. Para Paulo falar isso no momento que ele está sendo extremamente perseguido, para Paulo falar em reinar num dos piores momentos da vida dele, é que ele entendia que os lugares onde Cristo escondeu, os lugares onde Cristo o escondeu, era acima de toda prisão humana, estava acima de toda a necessidade humana, estava acima de todas as coisas. Somente refrisando o versículo 3 aqui, ainda do capítulo 3 de Colossenses, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo. Se nós cremos e se nós declaramos que nós morremos com Ele, a nossa vida está escondida com Cristo. A nossa vida é escondida com Cristo, irmãos, significa que a adversidade não vai nos encontrar, que o mal não vai nos encontrar. Nós estamos escondidos com Cristo. Significa que nada que não está alinhado com o céu vai te encontrar. Significa que tudo que chegar até a sua vida vai passar pelo crivo e pela permissão de Deus. Nós estamos escondidos com Cristo nas regiões celestiais. E para encerrar, irmãos, quando Jesus chama ali em Lucas capítulo 18, aquele jovem rico que na minha Bíblia se refere como um príncipe, Jesus, Ele não está pedindo a riqueza, Jesus não está pedindo a fortuna, Jesus não está pedindo a família, Jesus não está pedindo a carreira, Jesus não está pedindo a profissão, Jesus não está pedindo recurso para aquele jovem, Jesus estava pedindo o coração. E o coração daquele jovem, ele estava tão cheio, que ele deu a resposta que deu, virou as costas e saiu andando. O que o Senhor quer de nós é o nosso coração, a motivação certa, o foco no reino. E com a motivação certa e o foco no reino, nós vamos ver os lugares onde Deus vai colocar cada um de nós. Quando eu olho para a igreja de Cristo, eu vejo os profetas, eu vejo os pastores, eu vejo os apóstolos, eu vejo os Paulos da nossa geração, eu vejo Lucas da nossa geração, eu vejo Pedro da nossa geração. Eu tenho muita facilidade, irmãos, em ver um ouro que está no coração das pessoas. Eu tenho muita facilidade em ver a bênção, em ver a bondade, em ver o amor, em ver tudo aquilo que está no coração das pessoas. A minha grande dificuldade, irmãos, é fazer as pessoas enxergarem o que está no seu próprio coração. Às vezes no meu trabalho, eu pego os meninos que trabalham comigo, em projetos grandes. Vou com eles passo a passo, isso aqui faz aqui, isso aqui faz aqui, isso aqui faz aqui. Às vezes a gente passa 6 meses trabalhando em cima de um único projeto. Eu não faço nada, só vou dando a dica. Isso aqui você faz aqui você fala com fulano, para chegar no final e falar, tá vendo como você pode? Tá vendo que foi você que fez? Tá vendo que já está dentro de você? Tá vendo que eu só fui apontando a direção, só fui falando a direção essa, a direção essa, a direção esta? E aqui da mesma forma, irmãos, todo mover está dentro de nós. O avivamento que nós clamamos está dentro de nós. Eu aprendi com o pastor Danilo que o avivamento não é quando o fogo desce, é quando o fogo se espalha. A vitória que nós estamos clamando está dentro de nós. A saúde que nós estamos pedindo já está em nós. O poder que nós precisamos para pisar serpentes e escorpiões já está dentro de nós. Deixa se manifestar. Deixa vir para fora, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir no seu quarto em oração. Deixa fluir lendo a Bíblia. Deixa fluir ouvindo a voz de Deus perguntando, Senhor, o que queres que eu faça?
Deixa eu ouvir falando para o Pai, Senhor, eis-me aqui. Deixa eu ouvir sendo um pouco mais intenso na presença do Pai. Deixa fluir o que já está no teu coração. Deixa fluir aquilo que Deus já colocou dentro da tua vida. O diamante, irmãos, ele já está lá dentro da montanha, ele só precisa ser lapidado, removido, retirado, lixado, limado, usinado. Pela palavra, pelas orações, pela presença de Deus. Qual que é o teu sonho no reino? Ontem eu fiz essa pergunta na célula, qual que é o teu sonho? Qual que é a tua paixão? O que queima no teu coração? O Senhor, Ele não quer condenar. O Senhor, Ele quer ressignificar e apontar para o teu chamado. A força que você precisa para isso já está dentro de você, porque a minha Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo o que você precisa para viver aquilo que o Senhor tem gerado no teu coração, já está dentro de você. Deixa sair para fora. É tempo de sair para fora. É tempo da gente não mais se omitir, não mais passar e falar, não vou orar, essa batalha não é comigo, deixa para os pastores. Não, está tudo bem com meu filho. Tem problema de droga aqui, mas a gente vai se ajeitar. Vou falar com uma mulher ali, vou falar com a assistência social, tem uma clínica. É com você. É você que Deus colocou naquele lugar. O chamado é para você, o chamado é único, é específico. O chamado é para você. Você é a Esther dessa geração, você é a Raabe desta geração, você é a Ruth desta geração. Você é a pessoa que no dia da necessidade vai se posicionar conforme o reino e vai falar, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, nunca apareceu um anjo do céu para falar para mim, Ismael, vem fazer minha obra. Teve um dia que eu falei, Senhor, eu quero servir o teu povo, eu quero servir a tua igreja. Raabe não esperou um anjo do céu. Ruth não esperou um anjo do céu. Esther não esperou um anjo do céu. O tio dela, Mardoqueu, falou, Esther, é com você. Esther, se você não se posicionar, vai vir livramento de outro lugar. Outro dia eu tive um sonho sobre o meu trabalho, irmãos, que me deixou inconformado. Eu estou lá, sou crente, todo mundo me conhece, todo mundo sabe, mas um dia eu sonhei que vi uma pessoa de fora, cristã, e estava evangelizando todo mundo. E eu falei, Jesus, não pode ser? O que eu estou fazendo lá? É com a gente, irmãos, é com a gente, é com a gente. Sementes que nós vamos plantando. Esse dia eu encontrei um amigo do ensino médio, outro dia, e ele falou, Ismael, num posto de gasolina, como eu queria falar com você. Lembra que no ensino médio você falava, de Jesus eu não estava nem aí? Agora eu sou crente também, eu aceitei Jesus, eu me converti. Deus está mudando a minha história. Lança semente, estende as mãos, lança a rede, porque é com você, é com você. Nós não podemos mais negar ou omitir, nós temos que perceber as pessoas, sentir as pessoas que estão ao nosso lado, orar a partir desta nova natureza, a partir desta nova natureza, a partir desta nova natureza, a partir desta nova natureza. Não tem relações com cargos, não tem relações com status. Enquanto eu estava falando com Deus hoje à tarde aqui sobre essa palavra também, o Pai colocava no meu coração. A maioria das coisas é uma questão de motivação. Pessoas do nosso meio que o Pai tem levantado e vai levantar ainda mais, porque já se posicionaram. Pessoas do nosso meio que vai entrar em evidência, porque a motivação não está em ganhar views ou likes no Instagram, mas porque a motivação está em alcançar pessoas. E porque alinhou a motivação do coração, irmãos, você vai ver onde Deus vai te levar. E porque o coração está alinhado, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. E quando a gente alinha a motivação do nosso coração, e a gente entende a nossa paixão, e a gente recebe um go ahead de Deus, uma autorização de Deus para fluir naquilo, como o pastor liberou sobre as nossas vidas esta manhã, você vai trabalhar muito mais, você vai fazer muito mais, você vai fluir muito mais, você vai frutificar muito mais, você vai viver todo o contexto que estava ali. Esther na corte, ela vivia todo o contexto da realeza, ela tinha acesso a tudo, mas ela estava fluindo naquilo que Deus chamou. No dia que ela alinhou a motivação do coração dela e não se omitiu, o Pai bradou na terra. E é assim que o Pai tem chamado cada um dos seus filhos, cada um dos seus filhos, cada um dos seus filhos. Eu li o texto inteiro porque Paulo falou, ainda que tenha escravos no nosso meio, ainda que tenha servos no nosso meio, ainda que tenha pessoas pequenininhas no nosso meio, quando assumir a sua nova natureza,
vai ser levantado como generais na terra. Irmãos, para mim é claro neste tempo que o Senhor está levantando entre nós pessoas que não têm nome, pessoas que não têm um sobrenome complexo. Cadê o Arthur? Não está aí não, né? Pessoas que não têm um sobrenome igual dele, um sobrenome alemão, irmãos, tem umas 15 consoantes juntas. Mas Deus vai levantar o Zé, o Silvio, o Alves, o Peixoto, o Fulano, o Souza, para serem generais desse tempo, para pender a balança para o reino dos céus. E eu quero perguntar para você, você é um desses? Você é um desses que vai pender a balança para o reino dos céus? Você é um desses que vai pender a balança para o reino dos céus? Ah, irmãos, esse amém está meio fraco. Você é um desses que vai pender a balança para o reino dos céus? Posicionado, alinhado, se posicionando cada vez mais em Cristo, para reinar aonde você está, para exercer a sua função e a sua autoridade. Irmãos, eu só quero orar sobre isso, eu quero convidar os irmãos para a gente louvar ao Senhor, mas eu não quero sair sem orar sobre esta palavra nesta noite, sem liberar estas verdades para o teu coração. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua porção. Senhor, aumenta cada dia mais no meu coração a consciência de quem eu sou. Aumenta no meu coração, Espírito Santo, a consciência do que a cruz fez comigo. O que a cruz fez comigo? O que a nova natureza fez comigo? Aonde a minha nova natureza vai me levar, Senhor? E qual que é o propósito principal? A tua palavra diz que o Senhor não tomou os anjos do céu, mas tomou a descendência de Abraão. Eu e a minha casa, eu e a minha família, Senhor. Com a motivação alinhada com o reino dos céus, para viver esta verdade do céu. Nós vamos trabalhar e estudar e ter famílias e fazer todas as coisas, levando a cultura do céu por onde nós passarmos, com o propósito alinhado com o reino. A nossa motivação, Senhor, não está baseada em ganância, não está baseada em imoralidades. A nossa motivação não está baseada em egoísmo. A nossa motivação, Senhor, não está baseada no nosso nome. A minha motivação, Pai, não está baseada em deixar um legado. A minha motivação, Senhor, está baseada em engrandecer o nome de Cristo por onde eu passar e honrar o seu santo nome. A minha motivação está baseada em honrar o nome de Cristo por onde eu passar e engrandecer o seu santo nome. A minha motivação é que Ele cresça e eu diminua. A minha motivação é que o nome de Jesus seja conhecido nos 4 cantos dessa nação. A minha motivação é que o nome de Jesus seja conhecido nos 4 cantos desta nação. Obrigado por esta nova natureza que foi gerada no meu coração. A revelação da nova natureza me leva a lugares novos. A revelação da nova natureza me leva a lugares novos. A revelação da nova natureza vai me fazer acessar novos lugares. A revelação da nova natureza vai me fazer entrar em novas portas, passar por novas portas. A revelação da nova natureza vai me fazer acessar um novo nível. A revelação da nova natureza vai me levar a novos patamares no meu chamado. A revelação da nova natureza vai levar-nos, cada um de nós, a novos patamares. A revelação da nossa identidade, da tua vontade em nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque assim como o Senhor disse para a igreja de Éfeso, o Senhor colocou diante de nós uma grande porta que ninguém pode fechar. O inimigo quase roubou, no tempo que a nossa motivação não estava alinhada. O inimigo quase roubou, no tempo que nós nos omitimos. O inimigo quase roubou, no tempo que nós não entendemos a tua vontade. Mas o Senhor, Pai, é aquele que revela aos nossos corações o porquê que essa paixão queima no nosso coração. Por que queima essa paixão em cuidar de pessoas? Por que queima essa paixão em pregar a tua palavra, em pregar o evangelho?
Por que que queima no nosso coração essa paixão por números? Por que queima no nosso coração essa paixão por tecnologia? Por que queima no nosso coração a paixão de ajudar alguém, de estender as mãos, de dar uma carona? Por que queima no nosso coração essa paixão de trabalhar tanto nos bastidores sem que ninguém veja? O Senhor vai revelar, Pai, no nosso coração. A nossa decisão hoje tem movimentado o céu. A nossa decisão hoje tem movimentado o céu. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor em toda a história escolheu pessoas tão pequenas. O Senhor escolheu pessoas tão insignificantes. E quando eu vejo a vida de Raabe, quando eu vejo a vida de Ruth, eu posso falar: Senhor, o Senhor tem mesmo um propósito comigo na terra. O Senhor ama mesmo escolher pessoas tão improváveis para mostrar que a glória é tua, o louvor é teu e a honra é tua. E o Senhor escolheu pessoas tão pequenas para mudar destino de gerações, para mudar destino de famílias. E poderia pessoas tão pequenas começar um avivamento em todo um país. E poderia pessoas tão pequenas começar a se movimentar de uma forma que por onde passe o teu fogo pegue. E poderia pessoas tão pequenas ser o teu instrumento para evangelizar toda uma família. E poderia uma pessoa tão pequena ser o teu instrumento para levar cura e restauração, e ser o teu instrumento de restauração naquele lugar, e ser o teu instrumento de renovo naquele lugar, e ser o teu instrumento de vida naquele lugar. Poderia uma pessoa tão pequena como Ruth, como Raabe, levar vida sobre toda uma nação, e gerar propósito por onde passa, e gerar propósito na vida dos filhos, e dos filhos dos seus filhos, e até a terceira e a quarta geração, e até a 1000ª geração. E poderia uma pessoa tão pequena transformar o destino de uma empresa inteira, e transformar a história de uma igreja inteira. Hoje foi nos citado sobre Josué, sobre as muralhas, a ordem de Deus para aquele povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. A direção de Deus para nós: bradai, porque o Senhor tem nos dado a cidade. E eu quero te convidar comigo a se colocar de pé nessa noite. Nós vamos bradar sobre todas aquelas áreas que nós queremos que Deus tem dado, porque a Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor tem nos dado por herança. Eu quero te convidar nesta noite: brada por esta alma, brada por esta família, brada por esta situação. É com você, é com você. Você que está vendo é a pessoa que Deus quer usar para mover e para mudar essa história.